como um transtorno tem destruído e continua destruindo a minha carreira e vida. Bom, essa é uma frase que chama bastante atenção e chamou a minha atenção quando eu estava aqui naquele meu momento de procrastinação ativa, dando uma lida no Tab News, a plataforma do nosso amigo Felipe Deschamps. Tava ali eu dando uma navegada, rolando ali os artigos e vendo o que a galera tá comentando sobre o mundo da tecnologia e programação e me deparei com este artigo aqui e quero ler junto com você para que a gente possa iniciar uma discussão aqui, ouvir sua opinião também. Eu vou trazer um pouco da minha experiência, da minha carreira como programador e eu acredito que esse é um conteúdo legal pra gente passar uns 10, 15 minutinhos aqui no máximo, batendo um papo, beleza? Então se você já gostou desse tipo de conteúdo, não se esquece, apoia o canal, deixa um like, se inscreve e principalmente comenta aqui, vamos trocar uma ideia? Eu acho que esse é o momento da gente espairecer um pouquinho, conversar um pouco mais de forma descontraída e é assim que a gente vai seguindo a nossa vida e nossa carreira como programadores na área de TI, né? Então, ó, vamos lá, é um artigo do nosso amigo aqui, o Yami Renato, e é um artigo que tá bombando, já tá com 39 likezinhos, eu vou inclusive deixar o meu like aqui nesse artigo, e basicamente ele começa dizendo aqui, ó, fala pessoal, tudo bem? Eu sei que esse pode não ser o melhor lugar para esse tipo de postagem, mas na verdade é que eu não tenho ninguém para conversar, nenhum amigo, familiar e muito menos da carreira, para que ele possa bater um papo, né, sobre programação, sobre o que está acontecendo na vida dele. E de cara a gente já se identifica, porque eu acredito que a galera de TI, a galera de programação tem essa dificuldade de ter pessoas para conversar. Eu particularmente passo por isso muito e eu, quando encontro uma nova área, quando encontro algo que me chama atenção, normalmente aparece aquele hiperfoco que a gente só sabe daquilo, só fala daquilo, só vive aquilo. Eu fui assim com programação desde que eu comecei a trabalhar com programação profissionalmente 5 ou 6 anos atrás. E uma das pessoas que me aguenta falar, e às vezes até eu acho que sofre um bocado, é a minha esposa, são as pessoas que estão ao meu redor, porque você fica falando, marretando, e tem hora que essas pessoas nem aguentam mais, né, ouvir falar sobre programação. No caso do nosso amigo Yami, aqui ele disse que não tem ninguém para conversar, então tá vindo aqui no Tab News publicar esse artigo. E aí ele quer contar um pouquinho sobre a história dele, pra gente entender. Ele tem 25 anos, é programador e faz tudo para sobreviver. Então, eu acredito que pela frase que ele está me falando aqui, se ele é programador e faz tudo para sobreviver, talvez ele ainda não conseguiu firmar a carreira dele como desenvolvedor. E foi aqui que eu decidi gravar esse vídeo, porque eu me identifiquei demais com essa primeira frase que ele trouxe. Porque eu tive o meu primeiro contato com programação praticamente 15 anos atrás. Então, desde pivete, desde de moleque, quando eu ganhei meu primeiro computador, eu me apaixonei por esse mundo de tecnologia. Eu fiquei muito curioso como as coisas eram construídas, como os softwares surgiam, e eu queria ser desenvolvedor, sem saber o que era ser um desenvolvedor, né? E durante muito tempo da minha vida, eu saí pulando ali de galho em galho. É um trava-língua? E durante muito tempo da minha vida, eu saí ali pulando de galho em galho, tentando entender o que é que eu iria fazer da minha vida, e a gente passa, né, por essas questões na vida. Então vamos ver o que ele fez, né? Ele disse que é programador, faz de tudo para sobreviver, então já trabalhou como garçom, atendente de delivery, aplicador de provas no Enem, ajudante, né, em eventos de cantores famosos, aula de informática, ele deu para um aluno deficiente visual, e ele sempre está correndo atrás, sempre batalhando para fazer acontecer. Ele disse aqui que sempre teve facilidade, né? Eu sempre tive uma facilidade absurda para aprender tecnologia, principalmente programação em TI. Nunca fez faculdade, mas desde os 17 anos ele trabalha com isso. E em 2024 decidiu trabalhar por conta própria e até conseguiu se sair bem. Conquistou alguns clientes, conseguiu pagar suas contas, manter o sustento dele, mas infelizmente meu transtorno decidiu acabar com tudo. Então vê que ele decidiu seguir uma carreira de freelance, de empreender no mundo da tecnologia. Essa é uma carreira que não é fácil de você seguir com constância, principalmente quando você trabalha para você, independente se for na área de tecnologia ou não. Essa escolha de trabalhar para si, ela é uma decisão que traz uma visão de liberdade, mas ao mesmo tempo ela te cobra bastante. E aí ele diz que o transtorno dele acabou com tudo, né? Ele diz que tem um transtorno bipolar e TOC, e quem não vive isso não tem ideia de como é carregar esse peso. Eu não tenho transtorno bipolar, pelo menos não que eu saiba, TOC também, nunca fui diagnosticado com esse tipo de situação,
estou, nesse momento, fazendo um tratamento para entender um pouco mais sobre quem eu sou, minha mente, para entender se eu tenho algum transtorno de hiperatividade, porque desde pivete eu também me identifico muito com o que ele está falando aqui, de ter feito inúmeras coisas. Eu já sou músico, já toquei violão, já fiz barzinho, já trabalhei como Uber, já fiz uma carambada de coisas antes de fato de conseguir enxergar e conseguir tornar a programação a minha principal fonte de renda e basicamente fazer a programação pagar as minhas contas, né, e sustentar a minha vida. E aí ele fala aqui também que no final do ano passado, depois de um acontecimento muito ruim, minha saúde mental começou a desabar. Por mais que eu tente lutar, fazendo terapia, psiquiatra, tomando remédios, parece que não adianta nada. É como carregar 20 milhões de toneladas nas costas o tempo todo, sem trégua. É complicado mesmo essa situação aqui. A mente da gente é muito delicada. Lidar com os nossos pensamentos é muito delicado, né? E aí ele diz aqui que o que mais dói é que, por mais que ele já tenha ajudado tantas pessoas, já ajudei muita gente com problemas de programação, com problemas de TI e até questões pessoais, eu não tenho ninguém que queira me ajudar, absolutamente ninguém. Nenhum amigo, nenhum familiar, só o silêncio. E é pesado você ler esse tipo de conteúdo assim, porque você, de certa forma, tenta se colocar no lugar do nosso amigo aqui, o Yami, mas é difícil. Cada um tem sua realidade, né? Então você não consegue muito entender de fato o que esse cara tá passando, a não ser que você esteja passando por uma situação muito semelhante. E aí ele diz, ó, que não tem mais forças, não consigo mais trabalhar, não consigo programar, não consigo fazer os trabalhos dos meus clientes. Ele diz que simplesmente a energia dele desapareceu. É como se algo dentro de mim tivesse arrancado e eu fiquei no vazio, né? Não tem mais dinheiro para pagar as consultas, nem para comprar os remédios que não resolvem nada. E pior de tudo, saber que eu sou inteligente, que tenho talento, que sou capaz, mas não consegui agir porque meu transtorno destrói tudo de dentro para fora. E isso é devastador. Eu só queria dizer isso em algum lugar, desabafar. Então, basicamente, ele termina aqui com um desabafo e tá tendo um engajamento bem interessante aqui, a galera apoiando, dando forças. Inclusive, estou aqui te dando maior força, Yami Renato, e trazendo um pouco da minha percepção como desenvolvedor e tendo passado por algo, não sei se semelhante ao que ele passou, porém, até eu conseguir fazer da programação me render de fato um faturamento e me trazer uma tranquilidade, eu oscilei muito também na minha carreira. Então eu passei por dezenas de trabalhos, inventei um monte de coisa e por muito tempo eu não conseguia enxergar a programação de forma profissional. Demorou muito para que eu conseguisse olhar para a habilidade de programar e dizer assim, caramba, isso aqui pode se tornar a minha principal fonte de renda. Então assim, pessoal, quando você decide vir para a programação, é algo muito complicado você achar que vai começar a estudar programação, que você vai entrar nesse mundo e você já vai conseguir ter resultados rapidamente. E a programação, além de tudo, é uma profissão muito desafiadora, porque vai exigir que você esteja ali praticamente diariamente se atualizando, se aperfeiçoando. Eu particularmente também nunca cheguei a fazer ou concluir pelo menos uma faculdade de programação. Eu até ingressei em ciência da computação, mas nessa minha hiperatividade eu acabei desistindo da faculdade. Eu não via sentido na época, por mais que eu já tivesse tido contato com programação muitos anos atrás. Eu acabei desistindo da faculdade de programação, entrei no curso de Direito uma vez, desisti, entrei no curso de Direito duas vezes, a segunda vez, desisti. Então eu já passei por inúmeras experiências profissionais, já toquei em barzinho na noite, voz e violão, já toquei para outros grupos musicais aí, tocava violão, cobrava cachê, já trabalhei como atendente de telemarketing, já fiz, cara, muita coisa. Já trabalhei como corretor em imobiliária e o tanto de coisas que você imaginar aí, eu fui fazendo isso porque eu não conseguia enxergar de fato a programação como a minha principal fonte de renda. E aí quando eu estava em São Paulo, passando por uma das fases mais difíceis da minha vida, morando de favor, sendo sustentado ainda pela minha mãe, e isso me trazia uma angústia absurda. E eu cheguei no momento que eu tava no meu fundo do poço. Cada um tem o seu fundo do poço ali, e aqueles momentos mais complicados na sua jornada. E aí foi que eu consegui olhar de fato assim para a programação
e tendo feito algumas ajudas, como o nosso amigo Ian me falou aqui, ele já ajudou algumas pessoas com tecnologia, traz algumas ideias de automação. E aí nessa época eu estava trabalhando como corretor dentro de uma imobiliária e eu comecei a fazer algumas automações e percebi que isso ali iria, de fato, trazer algum benefício para minha vida. E foi quando eu decidi migrar 100% para a programação. E pela primeira vez na minha vida eu consegui ter constância absoluta em algo que eu quase nunca tinha. Então foi a primeira vez que eu consegui sentar dia após dia e fazer ali a mesma coisa, né? Programar, tentar buscar uma solução. E foi aí que começaram a surgir as minhas primeiras oportunidades. Como eu falei para vocês, não é fácil. No começo você vai bater muita cabeça. O primeiro freelance que eu fechei por R$1.000. E eu passei praticamente 2, 3 meses trabalhando por R$1.000. Então assim, foi bem complicado. Mas o que eu quero deixar aqui de mensagem para vocês que estão passando por uma fase delicada é que a programação, ela pode sim mudar a sua vida. Mudar a qualidade da sua vida. Trazer liberdade, trazer prosperidade para você, porém não é fácil. Você precisa ter constância, você precisa ser uma pessoa muito paciente, você precisa olhar para dentro de si, você precisa dar um zoom out na sua vida e entender o que é que você está fazendo de certo, o que é que você está fazendo de errado. Então assim, é uma situação complicada. Desejo muita forças para você aí, Yami. Não desiste, cara. Ergue a cabeça. Tenta conversar com algumas pessoas próximas. Essa foi uma das decisões que eu, por exemplo, tomei quando eu estava no fundo do poço. Eu cheguei para minha mãe e troquei uma ideia franca com ela sobre o que eu estava passando, sobre o que eu estava sentindo. Pedi uma ajuda para minha mãe, porque eu não sei qual é a sua relação com sua mãe, mas graças a Deus eu consegui ter essa relação mais próxima com a minha mãe. Então eu desabafei para ela, falei a situação que eu estava passando, a barra financeira que eu estava, pedi para ela uma ajuda naquele momento que graças a Deus poderia me dar essa ajuda e acabou ali me sustentando uns 2, 3 meses enquanto eu estava nessa batalha da constância. E aí eu disse assim, ó, mãe, me ajuda aqui, eu vou te dar um prazo de 6 meses, ou vou pegar vou me dar um prazo de 6 meses para que eu consiga conseguir trazer os meus primeiros rendimentos com a programação. E graças a Deus eu consegui dar um zoom out, mas obviamente depois de muitas situações, de muita instabilidade. Então assim, Yami, fica sossegado, tenta manter a tranquilidade, continua fazendo tua terapia. Eu não sei como é que tá a questão financeira aí, mas é muito importante você conversar com outras pessoas. A terapia meio que força você a conversar e alivia demais as nossas dores, né? E espero que dê tudo certo aí na sua jornada, na sua carreira. E, cara, só desejo forças para vocês e quero ouvir também todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. Vocês já passaram por algum tipo de situação delicada na programação? Tá difícil manter uma constância nos estudos diante das adversidades da vida? Eu sei que não é fácil, mas eu deixo aqui minha mensagem de apoio para todos vocês e dizer que eu passei por isso, passei pelo meu vale, pela minha situação de adversidade, mas eu consegui persistir, eu consegui manter o foco e a constância nos estudos e no desenvolvimento da programação e minha vida se transformou completamente da água para o vinho com a programação, utilizando a programação ao meu favor. Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo e toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreve, deixa um comentário, aquele padrãozinho de sempre, aquele tapa no dedão e um abraço, pessoal, até a próxima semana.